Olá, boa noite. Uma notícia de hoje recebe o senador Eduardo Suplicy. O senador está em seu terceiro mandato, é a primeira vez que ele vem ao programa. Muito obrigada, senador, pela sua gentileza de aceitar o nosso convite. O senhor tem 72 anos, está em ótima forma, como a gente pôde ver. É professor universitário, economista, autor de vários livros, lutador de boxe. Luta ainda? Dos 15 aos 21 anos, o que me fez estar muito bem preparado para qualquer situação eventual que surja lá no Senado, mas felizmente no Senado eu nunca precisei colocar em prática minha capacidade pugilística. Mas eu sei que bem, aos 21 anos eu disputei o campeonato de estreantes da Gazeta Esportiva, perdi na semifinal, mas eu sei mas foi que bem. eu fui um bom lutador e ainda carrega as lições, um pouquinho. E ainda, mas sobretudo tenho continuado a fazer exercício. Eu sempre gostei muito de fazer todos os esportes, futebol, natação, basquete, vôlei, tênis, etc. E regularmente faço ginástica. Então, 2 vezes por semana, assim, das 6h45 às 7h45, 1 hora de ginástica, corrida e tudo. Ainda sexta-feira, corri acho que cerca de 3 quilômetros, além da meia hora adicional de exercícios. Poxa vida, já dá uma disposição em tanto. Agora, senador, quero lhe dizer que eu recomendo a todas as pessoas. Você sabe que ainda há um mês eu fiz todos os exames de coração, de tudo lá no INCOR, para verificar como estava aquele a minha check-up, saúde, né? Está tudo ótimo. E perguntei ao médico, ao terminar os exames, se ele achava que eu poderia me candidatar mais uma vez no ano que vem para um novo mandato de 8 anos. E a resposta dele foi: olha, senador, você pode se candidatar para os próximos 24 anos para o cargo que quiser. Então, eu fiquei super feliz. O senhor vai se candidatar no ano que vem? Eu estou pronto, junto ao Partido dos Trabalhadores e a todos os partidos coligados, para ser outra vez candidato ao Senado. Felizmente, em todos os lugares onde eu tenho estado, as pessoas têm dito a mim: olha, nós queremos que você continue e tudo, e eu acho que o partido está ouvindo as suas bases e a opinião dos paulistas. Porque, senador, os jornais chegaram a noticiar que alguns dirigentes do PT não queriam dar a cadeira ao senhor. Não, mas estavam depois cogitando da possibilidade. Até o presidente Rui Falcão, em novembro do ano passado, disse que, quem sabe, em 2014 o PT possa oferecer a vaga do Senado para um dos partidos coligados. Mas isso resultou, assim, numa reação muito positiva a meu favor nas bases do partido, em todos os lugares onde eu tenho ido, inclusive nas grandes reuniões plenárias havidas nos últimos 30 e poucos dias, em que o PT praticamente lançou, ainda que informalmente, não oficialmente, o ministro Alexandre Padilha para ser o nosso candidato ao governo, e ele tem todo o meu apoio. Mas nestas manifestações eu sempre fui, assim, como que tratado com muito carinho. Agora, da parte de todos, em reuniões onde tinha cerca de 1000 filiados e militantes do PT. E o senhor conversou com Lula? Ele disse que a vaga é sua mesmo, é isso? Está decidido? Olha, em 3 de maio passado eu fiz uma visita breve ao presidente Lula e entreguei uma carta a ele de 5 laudas historiando... É verdade, era uma carta aberta, né? Nem era aberta, mas o Instituto Lula, que acho que divulgou, porque porque a gente leu na imprensa essa carta, né? E nessa carta eu historiava tudo que aconteceu desde que eu, por exemplo, nos anos 70, 75, 6, 7, 8, 9, eu conheci o Lula, passei a interagir com ele, com os sindicatos dos metalúrgicos, com todos os movimentos sociais, direitos à cidadania, e até pelo que eu escrevia como jornalista na Folha, um dia me disseram: seria bom você ser representante do povo, porque seu
seus artigos na Folha de São Paulo, sobretudo, estão sendo muito lidos. Então, eu fui visitar Ulisses Guimarães, Franco Montoro e outros parlamentares para saber o que era ser um representante do povo, e achei interessante. Em 78, me inscrevi em 77 no MDB para, em 78, ser candidato pela primeira vez a deputado estadual, e nessa época eu já interagia com o presidente Lula. Um dia, era agosto de 1976, o Oswaldo Cavinato, que era um assessor do presidente dos sindicatos metalúrgicos de economia, disse ao presidente do sindicato Lula: você não quer ir hoje assistir uma palestra do professor Eduardo Suplicy, que ele vai falar lá na Fundação Santo André para a minha turma de 4º ano de economia? E ele apareceu, e eis que... Agora, sabe o que eu queria entender? Só como se deu esse intervalo, porque o senhor tem uma origem, o senhor vem de uma família de elite paulistana, né? E aí, como é que foi essa aproximação justamente com o Partido dos Trabalhadores, quando o senhor saiu do MDB e se aproximou justamente do PT? Olha, desde menino, a minha adolescência e meus anos de estudante na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, eu sempre tive, assim, muita curiosidade de querer saber a verdade das coisas, seguindo o exemplo dos grandes cientistas cuja biografia eu li quando eu tinha, assim, 15, 16 anos, saber das histórias de Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Albert Einstein, fizeram-me querer saber das coisas. E uma das coisas que eu notava era que havia enormes diferenças na vida, desde quando eu, morando numa boa casa... As desigualdades sociais. Na Alameda Casa Branca, com a Alameda Santos, diante do Parque Siqueira Campos, que fica ali em frente ao MASP, era o Trianon antigamente. É os Jardins, né? Uma zona nobre da cidade. Quando eu era menino, lá por volta das 10 horas da noite, certo dia, ouvia, por volta da meia-noite, um grito que me acordava. Então, eu ia ver lá da janela, estava lá a polícia dando borrachadas em algumas moças que aí eram levadas no camburão, ficavam 3, 4 dias no distrito policial, para depois voltar para continuar o seu trotuar. E isso me fez pensar, afinal de contas, por que essas moças se submetem a tais condições. Também, na minha adolescência, eu fui vendo como é que havia diferenças tão grandes. Um dos lugares onde eu interagi e conheci pessoas que praticavam justamente o pugilismo nas academias de boxe, eram pessoas, sobretudo, de famílias carentes, e eu ali no ringue treinando boxe com essas pessoas, ali no ringue... é todo mundo igual, no né? ringue todo mundo é igual, você tem que lutar e fazer bem o seu... E me tornei amigo de pessoas, eu inclusive fiz luvas com Éder Joffre, com Abrando Souza, Fernando Barreto, Paulo de Jesus, os grandes pugilistas daquela época, mas também por assim compreender melhor as dificuldades que essas pessoas tinham para a sua sobrevivência. E na minha adolescência, na GV, também já com 21 anos, eu, certo dia, disse a meu pai: olha, surgiu aí uma excursão para ir à Europa, para assistir o Festival da Juventude pela Paz e Amizade, que era organizado pelos partidos comunistas, socialistas da Europa e do mundo, em Helsinki. Se eu for nessa viagem, depois talvez possa fazer uma excursão pelos países da Europa Oriental, que eram da União Soviética, Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Bulgária, Hungria. E a sua família aceitou? Era a favor? E do outro lado também ver como é que era o desenvolvimento do capitalismo no então mercado comum europeu que estava florescendo, a Itália, a França e outros países. Meus pais diziam: olha, minha mãe está com 105 anos, está hoje muito fraquinha, eu vou visitá-la logo mais e talvez
em dificuldades de saúde crescentes nessa fase da vida. Mas eu sou muito grato a quanto que meu pai, Paulo Cochrane Suplicy, minha mãe, Filomena Matarazzo Suplicy, me ensinaram, inclusive, de valores, de como era importante que nós, que éramos 11, pudéssemos ter sempre uma atitude de fraternidade, de amizade entre nós, sermos sempre unidos, mas eles também disseram que a fraternidade, a solidariedade deveria ir para além dos muros de minha casa. Então, naquela época, aos 21 anos, meu pai falou: sim, filho, eu vou lhe dar essa viagem. E eu até parei de estudar por 6 meses e depois voltei. E daí eu era o diretor cultural do centro acadêmico, fui presidente do centro acadêmico, desenvolvia muitas atividades culturais, além daquelas de estudar mesmo. E quando me formei em administração de empresas na GV, por 1 ano trabalhei com meu pai no escritório Suplicy, desenvolvendo um setor de exportação de manufaturados, mas em fevereiro de 1966 surgiu uma oportunidade de um concurso para ser professor de economia na FGV. Então eu disse a meus pais: olha, eu gostaria muito de fazer este concurso, porque se passar eu poderei fazer o mestrado, quem sabe depois o PhD, o doutoramento em economia que eu quero, e porque eu quero aprender mais de como resolver esses problemas que temos agora, no país. Senador, e quando é que o senhor Meus conheceu... pais disseram: olha, filho, meu pai falou, ser professor possivelmente não vai lhe dar o padrão que você está acostumado na sua vida, mas se for aquilo que lhe deixar feliz, eu vou procurar lhe ajudar. E então eu fui e fiquei muito feliz com a minha decisão, porque estudei e descobri, em especial, aqueles instrumentos de política econômica que poderão colaborar para que o nosso Brasil se torne uma sociedade que possamos considerá-la como civilizada e justa. Exatamente por ter essas preocupações, e eu conheci o Lula naquela palestra, você sabe que... Que ano era? Agosto de 1976. Quando eu terminei a palestra falando da concentração de riqueza e de renda e de como era importante que eles que iriam se formar em economia, quando tomassem decisões de política econômica, eventualmente no governo, digamos, como ministros da economia, que eles deveriam sempre estar ouvindo não apenas os empresários, mas também os trabalhadores que seriam afetados por suas decisões. Quando eu terminei, abri a palavra e o Lula levantou a mão e fez observações e perguntas. O professor lá de trás falou: o que é que vai dizer o diretor da faculdade na hora que souber que está aqui um perigoso líder sindical? O Lula ficou tão assim, sem graça, que saiu constrangido, né? Saiu da sala, mas ele ficou me esperando. A hora que eu terminei de responder a todas as perguntas... Vocês se falaram. Aí passamos a conversar, estava o Devani Ribeiro e Oswaldo Cavinato, e ele falou: apareça lá no sindicato, vamos continuar a conversar. E foi aí que continuamos a ter uma boa relação, quando em setembro de 78... Vocês ainda têm essa boa relação hoje, você, Temos. o senhor e o Lula? Sim, já vou lhe contar. Pode ser melhorado, eu vou te dizer por quê. Porque em setembro de 78 eu lancei o livro Compromisso, dos meus artigos de economia e política. E até o Cláudio Abramo, o Caio Graco Prado Júnior, editor da Brasiliense, sugeriu: vamos fazer um lançamento com você conversando com o Afonso de Souza, secretário do Sindicato dos Padeiros, e o Lula, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, no calçadão da Barão de Itapetininga, em frente à livraria, e vamos fazer uma conversa. Sabe que nesta conversa é que, segundo o Oswaldo Vargas, diretor do sindicato à época, depois secretário de Relações de Trabalho, ele disse: Eduardo, aquela foi a primeira vez, conversando com você e com o povo, que o Lula expressou o que é que iria ser o Partido dos Trabalhadores.
e esta conversa, inclusive, está reproduzida no meu livro que eu quero lhe dar, Renda de Cidadania, a saída pela porta, porque quando chegou em 79, eu, inclusive, quando houve o indiciamento dos 13 sindicalistas do ABC, porque o seu sindicato sofreu intervenção, as greves foram proibidas e eles foram indiciados na Lei de Segurança Nacional, eu entrevistei o Lula e o Djalma Bon e os 13 sindicalistas, José Cicotte e outros, e, como deputado estadual, eu mostrei num pronunciamento qual era a vida, a origem e toda a batalha daqueles que estavam agora sendo detidos só por expressarem o direito de lutar por melhoria de salários e melhores participações na riqueza do país. E, portanto, por estas e outras ações, quando o presidente Ernesto Geisel, ao final de 79, extinguiu a Arena e o MDB, que eram os dois partidos que haviam... Aí foi natural essa aproximação com o PT. Quando os líderes sindicais e intelectuais que estavam formando o PT convidaram a mim e a 5 outros deputados estaduais para sermos fundadores do PT e, portanto, em 10 de fevereiro de 80, eu me tornei lá no Colégio Sion, na reunião onde estava Sérgio Buarque de Holanda, um dos fundadores do partido. Agora, voltando, só para a gente encerrar esse primeiro bloco, o senhor falou que essa relação hoje pode ser melhorada. Por quê? Olha, em 3 de maio último, eu fui lá no Instituto Lula e entreguei essa carta rememorando todos estes episódios e tudo. Ele garantiu que a vaga ao Senado é sua? E dizendo que eu estava ali justificando por que eu me disponho a ser candidato ao Senado outra vez, desde que esteja com uma boa saúde, felizmente estou. E o que ele respondeu? Então, a primeira frase do Lula foi: Eduardo, não há como senão você ser o nosso candidato ao Senado em 2014. A vaga é sua. O que tem sido confirmado ainda ontem. Ontem eu acompanhei na inauguração de um instrumento de oncologia no Hospital Sírio-Libanês, o ministro Alexandre Padilha, que está já indicado o nosso candidato ao governo de São governo. Paulo. E aí eis que 2 médicas vieram me cumprimentar e disseram: olha, como é que está a sua candidatura para o Senado o ano que vem? Eu falei: eles podem aproveitar e perguntem ao ministro Alexandre Padilha, que ele sabe bem como estão as coisas. Agora, e daí senador... as 2 foram conversar com ele e ele confirmou, é claro, que ele é o nosso candidato ao Senado. E por que pode ser melhorada essa relação com o Lula? Naquele nosso encontro, que foi de 15 minutos apenas, porque eu cheguei lá de surpresa, não tinha marcado, o presidente Lula disse: então, vamos, porque eu pedi, eu quero uma conversa, porque eu quero, inclusive, lhe explicar por que razão é importante eu poder continuar senador, porque eu acho que a batalha pelas coisas que eu acredito, como a instituição da Renda Básica de Cidadania, que ele sancionou dia 8 de janeiro de 2004 como lei, mas a lei diz que ela será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Como faz o Bolsa Família, mas, então, como ainda não está instituído, eu quero, como senador, continuar essa batalha, inclusive porque sou o co-presidente de honra da Rede Mundial da Renda Básica e, como senador, eu, por exemplo, em junho último, estou convidado para participar do Congresso Internacional da Renda Básica, que vai se realizar em Montreal, no Canadá. Eu, quando ali chego como senador, a força das palavras e tudo é muito maior, e assim como também... Claro, do que como não senador, né? Então... Senador, E daí o Lula me disse: Eduardo, eu vou lhe convidar para almoçar, para ter uma conversa de profundidade sobre tudo isso. E vocês tiveram essa conversa? Ele convidou o senhor ou não? Na última terça-feira que ele esteve
em Brasília, eu falei, Lula, estou esperando a nossa conversa, ainda não aconteceu. Por isso que eu disse que pode melhorar, é conversa, verdade. O bom relacionamento que nós temos pode, obviamente, melhorar. Então, vou pedir licença um minutinho para o senador Eduardo Suplicy. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho para falar de Bolsa Família, de renda básica de cidadania, de eleições no ano que vem. Até já!